Olá, querido amigo, querida amiga, como vai? Como tem passado? Passou bem desde o último vídeo? Eu espero que sim. Espero que as bênçãos de Deus estejam recaindo sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família. Espero que esses vídeos estejam ajudando você no seu crescimento espiritual, a aumentar a sua fé, ao ter contato com a palavra de Deus e com esse livro inspirado, o livro Grande Conflito. Eu confesso a vocês que tem sido para mim uma bênção ler, estudar e também gravar esses vídeos para a sua meditação. Eu tenho aprendido muito, tenho crescido espiritualmente e eu espero que você também. Mas eu quero relembrá-lo que para que isso seja uma realidade ainda mais efetiva na sua vida, você precisa dedicar um tempo para ler ou para ouvir o livro O Grande Conflito. Lembrando que ele está disponível, aí na descrição do link nós vamos colocar mais uma vez o site, o Mundo Adventista, onde você pode ali conseguir baixar tanto o PDF para você ler, quanto os áudios para você ouvir nos seus momentos de meditação. Vamos avançar então? Nós já chegamos no capítulo 11 e hoje o título é Os Príncipes Amparam a Verdade. O texto base para a nossa meditação encontra-se em 1 Pedro, no capítulo 2 e no verso 6. E ele diz o seguinte: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Esse texto é muito forte, um texto que demonstra que Pedro ele reconhecia que Cristo era a pedra principal, a pedra angular, sobre a qual estava fundado o cristianismo. E ele declara que quem não crer em Cristo será confundido. E nós podemos dizer que crer em Cristo é como crer em sua palavra. Crer em Cristo é crer em sua palavra porque a palavra revela Cristo. Então, ao amarmos a Cristo, ao amarmos a sua palavra, não seremos confundidos. Estamos avançando, então, estamos ainda na Idade Média, durante a história aqui sendo contada nesse livro. E algo tremendo aconteceu na Alemanha, que eu quero então discorrer com vocês no vídeo de hoje. Diz assim, na página 197 do livro: Um dos mais nobres testemunhos já proferidos pela Reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha na Dieta de Espira, em 1529. O protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestante. Seus princípios são a própria essência do protestantismo. Vamos entender então o que foi essa reunião, essa Dieta de Espira que aconteceu no ano de 1529. Lembrem-se que em vídeos anteriores a gente já falou, Carlos V, ele estava no poder na Alemanha, e apesar dele ter sido impressionado pelos escritos de Lutero, pela apresentação de Lutero em defesa da fé reformada, ele acabou se afastando e ficando efetivamente com a sua tradição, a tradição dos seus pais. Portanto, desde esse momento, Carlos V ele se opunha de forma muito veemente para destruir a reforma protestante. Mas Deus sempre estava protegendo, né? A mão de Deus sempre estava ali com os reformadores, desde sempre foi assim. E os soberanos católicos, então, estavam agindo agora de uma forma diferente. O que eles fizeram? Lembre-se, estamos na Idade Média, era um momento da história onde existiam feudos, né? Que eram locais que eram dirigidos como se fossem governadores naqueles locais. Então os líderes católicos foram até esses feudos, né? E decidiram convencê-los a uma causa comum. Qual seria essa causa comum? A causa comum contra os reformadores. Basicamente, nesses feudos, ainda na Alemanha, existia liberdade de consciência. Mas essa reunião, então, essa Dieta de Espira, ela foi convocada exatamente para colocar um fim a isso, ou seja, um fim à liberdade de consciência. Eles estavam determinados a fazer isso de forma pacífica, mas, se fosse preciso, eles usariam a espada. O que eles queriam com isso? Ellen White deixa muito claro na página 199. Ela diz assim: a liberdade da palavra seria proibida. Não se permitiriam conversões. Olha que tremendo isso. O que o catolicismo na época queria, o poder papal, tirar a liberdade de consciência das pessoas. As conversões à fé reformada não seriam mais permitidas. É isso que eles queriam que esses líderes, governadores dos feudos,
decidissem. Esses príncipes teriam que decidir a favor ou contra a reforma durante esta reunião, essa dieta de Espira. Ellen White continua dizendo na página 204 que a maneira de agir de Satanás contra Deus e sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as escrituras adotadas como guia da vida, tanto quanto o fez no século XVI, impedir as pessoas de terem acesso à Bíblia ou confundir essas pessoas com seus simples ensinos, sempre foi uma forma segura, meus queridos, de manter as pessoas em cativeiro espiritual. Lá no passado, tirava-se a Bíblia das pessoas. No presente, confunde-se a mente das pessoas nos claros ensinos da palavra de Deus. E assim o que acontece? As pessoas ficam em um cativeiro espiritual. Você deve conhecer pessoas assim que não se sentem bem, mesmo conhecendo o cristianismo, não se sentem livres, mesmo conhecendo a Cristo. Por quê? Porque não conhecem a verdade da palavra de Deus. Como Jesus Cristo ele nos justifica e nos salva. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina isso, que temos que ser livres em Cristo. E Ellen White diz que há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos e a necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia, e a Bíblia só, como regra de fé e prática. É isso que nós precisamos hoje. Precisamos voltar a esses grandes princípios esse grande princípio dos reformadores, de que a Bíblia é suficiente. A Bíblia e a Bíblia só. É isso que nós precisamos de volta urgentemente na nossa vida. Bom, você pode estar se perguntando aí, né, ao ouvir esse vídeo agora. E aí, irmão Eduardo, qual foi a decisão dos príncipes? O que os príncipes decidiram acerca dessa questão de liberdade religiosa? O que eles decidiram foi tremendo. Eu vou ler aqui para vocês. Página 201. Rejeitemos esse decreto. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Amém. Louvado seja Deus por isso. Os príncipes deram voto à reforma. Aquele é dito como o maior dia da reforma e um dos mais gloriosos na história do cristianismo e da humanidade. Quando aqueles príncipes rejeitaram nessa reunião esse decreto que o papado queria impor de tirar a liberdade de consciência das pessoas, onde já se viu isso? As pessoas não poderiam mais se converter, não poderia mais ser feito proselitismo, ou seja, pregações, para que as pessoas pudessem aceitar a fé reformada? Não, os príncipes disseram. E eram eles que tinham poder. Apesar de Carlos V ser um imperador, os príncipes é que efetivamente tinham poder, porque eles mandavam nos feudos. Eles falaram, não, rejeitemos esse decreto. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Louvado seja Deus por isso. Lutero estava afastado das suas atividades comuns ali no dia a dia, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele disse nesse momento que ele estava jubiloso de ver Cristo agora sendo publicamente exaltado por tão ilustres pessoas, que eram esses príncipes da Alemanha. O que foi proibido de se pregar nos púlpitos estava agora sendo pregado nos palácios reais. Que bênção isso, que bênção. Mas eu quero ainda avançar um pouquinho e chegar na parte mais interessante desse vídeo. O que deu sustentação a todo esse movimento que aconteceu na dieta de Espira? O que sustentou esse grande movimento que fez com que os príncipes tomassem um voto a favor da reforma? Ellen White diz assim: durante a luta em Augsburgo, Lutero não passou um dia sem dedicar 3 horas pelo menos à oração. E eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Perceberam? Lutero estava no castelo em Augsburgo, isolado das suas atividades rotineiras, cotidianas de pregação. Eu tratei disso nos vídeos anteriores. Ele continuava ainda escrevendo, continuava ainda emitindo os seus escritos, mas ele estava atento ao que estava acontecendo agora. Na Alemanha foi convocada essa reunião e Lutero falou: o que vai acontecer agora? Será que os príncipes vão ficar ao lado da reforma ou contra a reforma? E sabe o que Lutero fez? Não esperou de braços cruzados. Lutero dedicava
pelo menos 3 horas por dia a oração. 2 pontos chaves aconteceram nessa história. O primeiro deles, o amor à verdade, conforme revelada na palavra. E oração intensa em favor dessa verdade. E aí eu fico pensando e fico meditando, e é isso que eu trago para você nesse momento, para a sua meditação. Lutero dedicava 3 horas por dia à oração em virtude dessa reunião importante. Aí eu fico pensando, puxa vida, Lutero dedicava 3 horas por dia por conta dessa reunião. E eu? Quando eu quero alguma coisa que eu estou precisando, quando eu quero me libertar do cativeiro do pecado, que eu falo que eu não tenho forças, que eu falo que eu não consigo. Quantas horas eu tenho dedicado à oração por essa questão? Quantas horas eu tenho dedicado a Deus e clamando a Deus, como a palavra de Deus nos ensina? Por exemplo, lá em Salmos, capítulo 40, verso 1, o salmista diz que ele esperou confiantemente pelo Senhor. O Senhor se inclinou para ele quando ele clamou por socorro. Clamamos a Deus, irmãos. Lutero estava aqui clamando fervorosamente, 3 horas por dia, e não só orando, orando e estudando, porque oração junto com palavra que funciona, não é a oração sozinha, porque não somos chamados também a sermos ermitões e ficarmos isolados do mundo. Não, é oração, estudo e pregação. Essa é a vida do cristão. E eu fico pensando o que ou como tem sido a minha vida de oração. Nesse momento fundamental que estamos vivendo na história do mundo. O momento em que foram tiradas nossa liberdade, praticamente nosso direito de ir e vir. A situação está cada vez ficando mais intensa, mais difícil nesse mundo. É isso que esse vírus, essa situação que temos enfrentado tem nos escancarado diante dos olhos. E eu fico me questionando. E temos uma urgência nesse momento. Assim como naquele momento Lutero tinha uma urgência, que era aquela reunião, ele precisava interceder diante de Deus para que os príncipes tomassem posição ao lado da reforma. Hoje nós temos uma urgência. Urgência de receber o Espírito Santo. Urgência para termos coragem de pregar a palavra, urgência de nos libertarmos da nossa vida de pecado, urgência para que não sejamos mais cativeiro dos nossos erros. E como tem sido nossa vida de oração? Como tem sido a sua vida de oração? Tens dedicado tempo com o seu Criador? Tens se deleitado com Ele? Ou simplesmente fazemos aquela oração protocolar, que praticamente é decorada? Senhor, nos abençoe nesse dia. Senhor, obrigado por todas as coisas. No final do dia, obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Esse não deve ser o estilo de vida de oração do remanescente. O estilo de vida de oração do remanescente tem que ser semelhante a esse de Lutero. Dedicar tempo à oração. E entendam, dedicar tempo à oração nunca é perder o tempo, é investir o tempo. Que Deus lhe abençoe, que sua vida de oração seja reformada, assim como a reforma protestante trouxe reforma às doutrinas, que a palavra de Deus, juntamente com a oração, possa reformar a sua vida espiritual. É meu desejo e a minha oração. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Até lá!